Olá, seja bem-vindo a esta última unidade da nossa disciplina de antropologia. E nesta última unidade nós estaremos falando sobre um tema que é importante dentro da antropologia em geral e com certeza dentro da antropologia teológico e bíblica. Então, eu quero falar sobre a identidade de gênero. E o material desta aula eu tirei do pastor David Heiker, de um curso que ele estava ministrando, Atrações Sexuais e sua relação com o Evangelho. Então, o pastor David Heiker, a especialidade dele é sobre a sexualidade humana, sobre posicionamentos de gênero, e a relação do Evangelho com tudo isso, Então, é um material muito interessante, seria muito importante se o aluno puder procurar no Google material sobre ele. Uma outra pessoa que também há anos tem estudado sobre a sexualidade à luz da Palavra de Deus é a missionária Andréia Vargas, da Missão Avalanche. Ok? Então, a teologia, ela sempre tem tratado dos principais pilares da fé cristã, os quais nós já vemos estudando, Um desses pilares é a antropologia. Mas mesmo dentro de cada pilar deste, a teologia, ela, na sua época, procura identificar pontos que precisam ser elucidados pela palavra de Deus, trazendo aí respostas bíblicas de uma forma sistemática. Daí é onde a participação da teologia sistemática. Então, a questão do gênero hoje é a que tem sido muito comentada no Brasil e no mundo, a ponto de não só ser uma luta por um direito, mas também de uma transformação social por meio de políticas públicas, Então, é um assunto importante para nós estudarmos hoje à luz da palavra. E nós vamos então dar início aqui, trazendo uma citação. Deixa eu ampliar mais aqui. Então nós temos aqui a citação que diz assim: Jaqueline Jesus define a identidade de gênero como gênero com o qual uma pessoa se identifica, que pode ou não concordar com o gênero que lhe foi atribuído quando de seu nascimento, diferente da sexualidade da pessoa. Identidade de gênero e orientação sexual são dimensões diferentes e que não se confundem. Pessoas transexuais podem ser heterossexuais, lésbicas, gays ou bissexuais, tanto quanto as pessoas cisgênero. Miriam Pilar Grossi, professora no curso de Ciências Sociais da UFSC, destaca que, diferentemente dos papéis sociais de gênero, que não são biologicamente determinados, mas sim construtos culturais e históricos. Deixa eu só apagar isso aqui. Que não são biologicamente determinados, mas sim construtos culturais e históricos, a identidade de gênero remete à construção do sentimento individual de identidade. Então, o que nós temos aqui nesta citação? A citação diz que uma pessoa ela pode desejar ter uma orientação sexual, e aí ele dá várias orientações, como lésbica, ser gay, bissexual, cisgênero, seja o que for. Então isso é uma coisa, a orientação sexual, que no dizer dela é o que a pessoa deseja fazer com a sua sexualidade. E identidade de gênero é outra coisa, não se confunde. A identidade de gênero aqui é como uma pessoa se vê nesse mundo, como ela se identifica, como ela se define. Então uma pessoa, não importa se ela tenha nascido com um pênis ou uma vagina, quando se trata de identidade, nesse caso aqui,
essa pessoa não se define por aquele órgão, né? Ela vai se definir pelo tipo de ser que ela quer se nomear. Dentro daquilo que ela define, ela vai seguir aqui a sua orientação sexual ou as suas orientações sexuais que mais lhe interessam. Então ela destaca que isso, mais do que ser uma questão de nascimento, por força de nascimento, né, ou por força de biologia, é uma questão de construção social, é uma questão onde a pessoa mesmo ela toma decisão e ela participa, e isso não só ela, mas uma sociedade inteira pode construir sexualmente sua identidade de gênero, no caso, né? Então, em primeiro lugar, o que nós podemos trazer aqui à luz da teologia bíblica, teologia que se baseia na palavra? O que nós podemos definir, em primeiro lugar, é que homossexualidade, bissexualidade não é uma doença. Não se trata de algo que a pessoa ela adquiriu e precisa ser tratado, né, dentro de um hospital com remédio. Então não é uma doença. Também não é uma identidade reconhecida pela Bíblia, embora tenha grupos que vão procurar apoio dentro da Bíblia para isso, mas a Bíblia claramente ela se coloca contra essa prática e essa ideologia. Também não é um demônio. Então muitos vão dizer que se alguém é um homossexual, se alguém tem atração por outro do mesmo sexo, ou uma variedade, né, dessas atrações, não é tanto culpa da pessoa, mas é culpa do demônio. Também nós discordamos disso porque a Bíblia ela deixa claro que pode até ter influência do demônio, mas é uma atitude da própria pessoa, de responsabilidade da própria pessoa o que ela está fazendo. Também não é falta de surra. Então muitos vão dizer, olha, se a pessoa tivesse apanhado, ela não estaria vivendo essa vida. Então o que a pessoa precisa mesmo é levar uma boa surra, né? É sofrer. Então isso não é falta de surra, né? Não tem nada a ver com isso. Não é puramente genética, ou seja, não tem nada a ver, alguns vão apoiar que não tem nada a ver com uma decisão que a pessoa toma em prol disto, mas é imposto por uma questão de nascimento, por uma questão de genética. Ela não teve culpa, ela não buscou, ela apenas nasceu com isso. Então também não é isso. As próprias autoras que nós vimos agora na citação, elas não apoiam, e hoje em dia não se apoia mais isso. Antes já se apoiou, hoje não. Não é algo a se orgulhar, né? Então, aqueles que defendem os direitos homossexuais, LGBTQIA+, né? Eles têm isso como algo que eles precisam se orgulhar, eles se orgulham disso. Então, não é algo que, quando uma sociedade luta, é um motivo de orgulho para aqueles que estão envolvidos ou para o país que apoia, né, essa construção de gênero. Então não é nada disso aqui. Mas o que é então? Para nós entendermos isso, nós precisamos responder a duas perguntas que são básicas. Essas perguntas têm a ver com a revelação da palavra de Deus. E é só lá que nós vamos encontrar a resposta segura para elas. Então tem a ver com as identidades, as únicas identidades que nós precisamos entender nesse mundo para nós nos dirigirmos por elas. A primeira pergunta é: quem é Deus? Então, se eu tiver a resposta quem é Deus, eu posso ter também respostas para entender quem eu sou. E isso me leva para outra pergunta, né? Quem eu sou? Então eu preciso me conhecer
não apenas por aquilo que eu desejo, mas eu preciso me conhecer por quem eu sou de fato. E eu só vou saber quem eu sou de fato quando eu conhecer a Deus, que é o meu Criador. Então a resposta bíblica a estas perguntas é o que vai definir a minha identidade, inclusive o que diz respeito à minha sexualidade. Então, a sexualidade é uma dimensão humana criada por Deus. Sexualidade não é algo que é o suprassumo que diz respeito ao meu ser, ou seja, a sexualidade não se refere àquilo em mim que define o que eu sou, que é o mais importante, que é a minha essência. Não. Sexualidade é uma dimensão do ser humano e nem é a mais importante, né? Então, veja, não é a sexualidade, ela não é um acidente existencial, não é pura construção social, não é contingência produzida pelo acaso. Então, a sexualidade, ela não é nada disso. A sexualidade é uma maneira de refletir a imagem de Deus. E a Bíblia deixa claro no livro de Gênesis, logo no início, que o ser humano, homem e mulher, foram criados de acordo com a imagem de Deus. E ao entender a questão da imagem de Deus, é que nós vamos entender que a sexualidade, ela faz parte daquilo que Deus planejou para a raça humana, ou seja, para o homem e para a mulher. Então, Deus criou homem e mulher, sim, para ter uma atração afetiva e sexual, ou seja, desejo de se realizar emocionalmente com outra pessoa, um outro ser humano, e também de satisfazer as necessidades do corpo com esse outro ser humano. Agora, a Bíblia criou um ser humano que Deus dá ali, né, o nome de homem e de mulher, o macho e a fêmea. E eles vão encontrar satisfação dentro do projeto criador de Deus, um no outro apenas. E não um homem com um homem, uma mulher com outra mulher. Caso contrário, Deus teria feito assim, mas não foi esse o caso. E é bom entender também que a atração sexual, ela não é pecado, ela não é errada, porque nós fomos criados com esse desejo de nos atrairmos pelo outro sexo. E no caso da queda, né, alguém é atraído pelo mesmo sexo. Então, dentro da questão da atração sexual, nós escolhemos o que fazer com a atração, ou seja, o fato de uma pessoa sentir atração por outra não significa que aquele desejo é arrebatador, dominador a tal ponto que a pessoa ela perde a razão de si, ela perde a noção de si, ela perde a sua identidade e ela agora é escrava daquele desejo e ela tem que viver em função daquele desejo e não tem como escapar daquele desejo de modo nenhum. A atração sexual é criada por Deus, sim. É legítima, sim, dentro do ambiente próprio para realizá-la. Mas o fato de uma pessoa se sentir atraída por outra não significa que a pessoa não tem opção. Com certeza ela tem opção. E ela tem opção para fazer o que é correto, para fazer o que é moralmente correto e racional. E dizer sim ou não. Então ela tem escolha. Outra questão aqui, a atração sexual, afetiva sexual, ela não me define, ela não define quem eu sou. O fato de eu me sentir atraído por alguém, como nós já dissemos, é apenas uma dimensão daquilo que eu tenho em virtude do que o Criador me proporcionou, me fez em mim. Mas isso é apenas uma dimensão. E não é essa dimensão de sentir atração afetiva e sexual por alguém que vai me definir quem eu sou nesse mundo. Não é esse o parâmetro que me define, que dá a minha identidade. O parâmetro é o Criador que me fez a imagem dele. Então, qual é o projeto inicial? Ele me fez para ser o quê?
Então, quando eu descubro o que é isso, é essa descoberta, dessa informação, desses princípios, desses mandamentos, é que vão me definir quem eu sou. Independente se eu sinto algo por alguém ou não, independente se o que eu sinto é forte ou não. O que eu sinto, eu posso dominar. Eu não preciso dizer que enquanto eu estou sentindo é pecado, mas ao ponto que isso me leva a tomar decisões erradas e isso se constitui em pecado. A outra questão aqui é que o pecado distorceu a imagem de Deus no homem. E é aqui que entra agora o problema todo. A Bíblia nos informa que Deus criou o homem perfeito, homem e mulher, né? Mas que eles foram colocados à prova e eles caíram, né? Eles não conseguiram passar na prova. Eles desobedeceram, está narrado no capítulo 3 de Gênesis. Então, depois disso aconteceu que Deus prometeu, que o homem morreria, que o homem perderia a comunhão com Deus, que o homem perderia as condições de viver uma vida plena enquanto ser humano. Então, ou seja, todas as consequências da sua decisão é chamado de pecado e trouxe a morte com todas as suas definições de morte. Morte espiritual, morte física e, por fim, a morte eterna. Bom, então a homossexualidade, bissexualidade, né, a identidade de gênero é uma prática sexual pecaminosa e está associada à queda. É ali que nós vamos encontrar então a origem desta prática que hoje se chama opção e o que me leva a construir a minha identidade. Mas a Bíblia, ela não associa a uma opção que a pessoa tem para construir a sua identidade nesse mundo. A Bíblia diz que isso é em função da situação caída em que o ser humano vive. Então, essa é uma forma alternativa que o ser humano desenvolveu para se encontrar nesse mundo. Mas é uma opção fora da vontade do Criador. Então o homem começou a se atrair sexualmente com quem não deveria. Então foi depois da queda que o homem ele queria agora não só a mulher dele, mas a mulher do outro. E ele sentia atração por quem ele quisesse. Ele sentia atração por um outro homem. Uma mulher poderia sentir atração por uma outra mulher. E aí um homem poderia sentir atração por ter relações com um animal, um cavalo, ou melhor, uma égua, né? Um outro animal qualquer. E aí a mente, a criatividade do ser humano, suas carências, né? Até onde a sua imaginação levou, ele poderia sentir desejos e se realizar com uma variedade de outras situações diferentes daquelas que Deus criou para o homem se realizar, né? O homem com a mulher. Então, depois da queda, o ser humano passou a se definir pelas suas atrações sexuais pecaminosas. Então, isso passa a ser algo importante, isso passa a ser algo que a pessoa gosta e não consegue ficar sem. E daí não é difícil entender porque uma pessoa ela vive em prol disso e daí se identifica, quer se construir em prol disso para ter mais disso e explicar por que gosta disso, né? Então, nos tempos antigos, isso era... Muitas sociedades antigas, isso era buscado de forma desenfreada por muitos. Nos tempos modernos, isso é desejado, mas é procurado explicar-se de uma forma racional, de uma forma científica, de uma forma política, né? De uma forma psicológica, de uma forma médica, ou seja, procura-se hoje usar diversos meios para se explicar o que a pessoa sente, o que ela gosta sexualmente. A homossexualidade, bissexualidade, ela se manifesta então por identidade, comportamento e atração. Identidade se refere ao que a pessoa deseja ser. O comportamento se refere
ao que ela faz com o seu corpo, com os seus desejos e com quem ela quer fazer. E isso tem a ver, né, com as transformações físicas que ela passa, né, pela qual ela passa. E tem a ver também com atração. Atração, né, tem a ver com um desejo pelo outro e satisfação desse desejo. E essa atração vai levá-lo a se juntar com o outro, a ter contato com o outro, a sair dos desejos da mente, do coração, e a efetivar, né, aquilo que está na sua mente, com o corpo e com a vida. A narrativa do Evangelho é a base da nossa cosmovisão. Então todo mundo tem uma cosmovisão. Aqueles que procuram identificar a si mesmo de acordo com o seu desejo, o seu gênero, né? Eles enxergam a vida assim. Mas o sensato é que a pessoa busque enxergar a vida de acordo com a cosmovisão que Deus, com a própria cosmovisão de Deus e de acordo com a revelação de Deus, né? Que essa revelação hoje é a palavra dele. Então a Bíblia nos dá de forma bem resumida, né, a cosmovisão bíblica. Veja essas três palavras: criação, queda, redenção. Né? Se eu compreender biblicamente o que é criação, então eu vou compreender que eu faço parte dessa criação de Deus. E como eu faço parte, eu vou descobrir por que eu fui criado, para que eu fui criado, em que condições eu fui criado e como deve ser a minha vida. Não importa o ambiente que eu vivo, o tempo que eu vivo, as condições sociais, seja o que for, quem eu sou. Então a Bíblia vai mostrar isso na doutrina da criação. A queda se refere ao estado que o ser humano vive depois que ele se apartou de Deus e as consequências. Então, uma coisa era o ser humano, quando foi criado, em perfeição, sem pecado. Outra coisa é o ser humano hoje, depois do pecado. Então, a doutrina da queda, a doutrina do pecado, né, no mundo e na vida da raça humana, me ajuda a entender o que significa essa vida no pecado. O que significa para Deus. Como Deus olha para a vida do pecador. Como Deus olha para a queda de Adão. Como eu vivo hoje. O que eu tenho de positivo ou de negativo com isso. O que isso afeta a minha vida, a minha sexualidade, as minhas decisões, os meus desejos, os meus relacionamentos. Tanto de amizade, como de parentesco, como de sexualidade. Como é que a queda vai me afetar? Então eu vou ter respostas na doutrina da queda. E se a doutrina da queda me mostrar que é o caminho errado, a luta por construção de gênero, seja ele qual for, então eu tenho que tratar como é. Isso é pecado, não é um direito que eu tenho. E aí eu vou procurar a resposta. Então, da onde surgiu essa ideia de que é um direito e não pecado? E aí eu vou correr atrás dessas respostas e eu vou encontrar a origem. E a origem, ela sempre vai me levar na prática do homem pecador que sempre quer se apartar da verdade de Deus. Em toda a história do ser humano desde o início. A outra palavra aqui é redenção. A redenção tem a ver com a salvação que Deus proporciona para o pecador por meio do Filho dele, que é Jesus Cristo. Então Deus, ele tem um plano de mudar aquilo que o pecado trouxe. Se o pecado trouxe uma desconstrução daquilo que Deus criou de bom, principalmente aqui para o assunto nosso, que é a sexualidade, a minha identidade, né, meus afetos para com o outro. Então, se o pecado distorceu, a doutrina da redenção me mostra que Deus, ele muda isso. Deus dá uma solução, ainda tem solução, mesmo que vivamos nesse mundo caído em pecado, mas ainda nesse mundo Deus, ele também mostra a visão correta e tem como viver a visão correta, né? E tem como eu me identificar
e construir a minha identidade de forma correta. Então é aqui que eu encontro elementos para uma luta, né, tanto pessoal quanto política ou social, para a construção da minha sexualidade, na criação que é de redenção. Então a pregação do Evangelho é a mesma para pessoas de qualquer sexualidade. Então o Evangelho é a resposta. O Evangelho ele está na palavra de Deus. Né? Então o Evangelho são as boas novas de que Deus ele redime o homem, salva o homem, transforma o homem e aparta ele das suas transgressões, dos seus pecados, das suas distorções em qualquer sociedade, em qualquer tempo, seja o que for. Aqui nós temos a citação de 1 Coríntios 6, de 9 a 11, que é um exemplo de transformação de uma vida distorcida, errada, para uma vida onde a pessoa encontrou sua verdadeira identidade. Veja, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Aqui efeminados são as pessoas de comportamento, homens de comportamento feminino, né? Nem os sodomitas, ou seja, homens que praticam na cama a sexualidade com outro homem. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo para uma igreja, ele diz que lá naquela igreja havia pessoas que em outro tempo, antes de serem salvas pelo poder de Deus em Cristo Jesus, né, e pelo poder do Espírito Santo, essas pessoas eram o quê? Eram pessoas que viviam vidas devassas, eram pessoas que praticavam várias idolatrias, eram pessoas que, tanto mulher ou homem, traíam seu cônjuge, eram adúlteros. Havia outros que se vestiam, conversavam, se comportavam de forma feminina, homens, e ao contrário, era menos, mas poderia acontecer de uma mulher se comportar de forma masculina. Os sodomitas, né, uma expressão para aqueles que viviam mesmo na prática do sexo com o outro, do mesmo prática sexual com alguém do mesmo sexo, né? E havia pessoas que eram ladrões, eram avarentos, foram. Pessoas que eram embriagadas, viciadas em álcool, aqueles que falavam mal de todo mundo, havia quem roubava. Então tudo isso, a palavra deixa claro, que não herdarão o reino de Deus. O reino de Deus é aquele reino que Deus está construindo nesse mundo e que ele vai tomar a forma definitiva quando do retorno de Cristo. Né? Então as pessoas que são acrescentadas nesse reino são acrescentadas pelo Evangelho, por meio do Evangelho, por meio da obra de Cristo, por meio do poder do Espírito Santo. E essas pessoas precisam entrar nesse reino e elas precisam saber quem elas são para viver para o inteiro agrado do seu Rei Supremo, o Deus bíblico. Né? Então, como é que eu vou aprender? Eu saio de uma vida e aqui eu chego, né, no Evangelho, faço parte como cidadão do reino de Deus nesse mundo. Eu trago comigo práticas que eu vou reinterpretá-las agora à luz da palavra de Deus. E aqui algumas dessas práticas dizem respeito a como eu gostava de alguém, como eu me apaixonava por alguém, o que eu sentia, as minhas atrações sexuais, o que eu fazia com o meu corpo, o que eu fazia com a minha voz, né? Como eu queria me vestir, como eu queria me identificar. Então tudo isso precisa ser construído de acordo com o Evangelho. Por quê? Porque tudo isso é resultado da queda. Bom, e quando essa pessoa chega ao Evangelho, vai para uma igreja, né, ela é batizada, ela passa a ser membro, como o Evangelho vai trabalhar? Ou seja, como nós podemos trabalhar para ela construir a identidade dela? Então essa identidade
ou melhor, como ela será construída, né? Por meio do discipulado. E o discipulado é aquele trabalho trabalho dentro do povo de Deus, por meio da liderança, né? Por meio dos irmãos, utilizando a palavra de Deus, as doutrinas dessa palavra, a mensagem da salvação. Né? Tudo isso vai ser explicado, aplicado, e isso é o poder que irá transformar o que está torto, retificar. Então, há três áreas que precisam ser trabalhadas para a construção desse indivíduo que já agora é cidadão do reino de Deus. A identidade dela, antes ela se via de uma forma, e agora ela vai passar a se ver da forma como Deus criou ela para ser. E a resposta está na Bíblia. Né? Então isso vai ser ensinado, isso vai ser trabalhado. Se ela crê na palavra, então o que ela precisa aprender está lá. A outra área é o comportamento. Então quem vem, né, de uma vida de atração sexual pela pessoa do mesmo sexo, ou quem se construiu, né, escolhendo um desejo, né, sexual, ela, por exemplo, a pessoa modificou a voz, modificou o corpo, modificou a maneira de ser, né? Um homem que nasceu homem, agora ele se deseja ser mulher, ele vai mudar o corpo dele, vai mudar a voz, vai mudar o estilo de ser, vai mudar o relacionamento. Ao invés de ser com a mulher, vai ser com outro homem. Só que ele não vai se enxergar como homem, mas vai se enxergar com a mulher, se identificar com a mulher. E assim se dá com uma mulher. Nasceu mulher, mas ela quer se ver como um homem, então ela busca outras mulheres para se realizar, para ter relações. E assim ela vai mudar a maneira de ser, de conversar, de vestir, seu comportamento, sua identidade. Então quando ela chega em Cristo, isso precisa ser esclarecido. Que não é uma opção, que por mais que tenha sido prazeroso, por mais que tenha sido isso que identificou ela, mas o tempo todo foi uma distorção. Né? E aí agora é preciso encontrar o caminho de volta. E isso não vai ser de um dia para o outro, mas até mesmo o comportamento tem como mudar e precisa ser mudado. E por fim nós temos a atração. A atração diz respeito ao desejo de ter algo, de se satisfazer em algo. Quando nós falamos de atração aqui, nós estamos dizendo, né, o homem que não só olha para o corpo de um outro homem e deseja ter ele, mas também para uma mulher que olha para outra mulher e deseja ter ela, não só para relações, mas para uma vida, né, uma troca de emoções, para se satisfazer, enfim, né, de uma forma completa. Então essa atração é o primeiro passo que leva alguém a ir para a ação, para a consumação. Então, uma pessoa que agora entrega a vida a Cristo, é um cidadão do reino de Deus, não significa que automaticamente ela vai deixar de ter atração por outra do mesmo sexo. Isso vai acontecer. Então, assim como qualquer outro pecador, ele tinha desejo por álcool, drogas, violência, injustiça, mentira, ele, depois da conversão, ele vai passar para um processo de santificação que dura a vida toda. E para uns, a vitória, né, sobre esses desejos, essa atração, é mais lenta, para outros não. Então, isso não significa que não houve salvação. A princípio, não. Então, o discipulado ele vai trabalhar essa questão do desejo, da atração, né, até que a pessoa aprenda a não se atrair por aquilo que não deveria se atrair, ok? Então isso é um resumo, tem muita coisa aí, tem muito livro, tem muito material e o aluno ele deve procurar conhecer mais depois. Eu também aqui recomendo a leitura do capítulo da Teologia Sistemática de Wayne Grudem, capítulo intitulado O Ser Humano como Homem e Mulher. Né? Então, ali o aluno vai encontrar conhecimentos teológicos, base bíblica para o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. E isso é muito importante
para que nós possamos nos posicionar dentro dessa busca, daquilo que a sociedade hoje procura para a construção de gênero, ok? Então, nós encerramos por aqui a nossa aula e encerramos por aqui também o nosso curso de antropologia. Que Deus abençoe sua vida.